Especial Eleições Municipais 2020, TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café, assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências. 4h, mais 8 minutos, temos menos de 1 hora de votação ainda e estamos encerrando os debates aqui na cobertura especial das eleições 2020 pela TV Santa Maria, com mais um tema de extrema relevância para o desenvolvimento de Santa Maria, que é justamente o empreendedorismo em segmentos diversos. Mais uma vez, com a mediação do economista Alexandre Reis, nós recebemos os convidados Gustavo Braganholo, diretor da imobiliária Soma, Fernanda Sarturi Rigão, diretora da Aurora Máquinas e Motores, e Marcos Ibner, coordenador geral do CISEP. Sejam todos muito bem-vindos à TV Santa Maria, a essa cobertura especial. Alexandre, de imediato eu te passo a palavra para fechar com chave de ouro, antes de sabermos, enfim, o resultado dessas eleições. Muito bem, que responsabilidade, né, Janine? Tremenda! Está nas nossas mãos. Enfim, a Janine já deu as boas-vindas para vocês, mas eu também dou as boas-vindas a todos. Ao Gustavo, meu amigo, né? Já se conhecemos de longa data, mas a Fernanda não conhecia. E o Marcos, né? Enfim. E aqui vamos conversar sobre esse tema empreendedorismo. Provavelmente cada um de vocês tem algum case, um opinativo sobre o que é empreender, enfim, que vai ser extremamente importante no ano que vem. E eu acho que a grande tendência da nossa economia é as pessoas cada vez mais empreender das mais variadas formas, né? E aqui a gente vai conversar sobre isso, de como fazer isso da melhor maneira possível, né? Vocês podem dar algumas dicas, falar dos cases de vocês, enfim. Do Gustavo eu já conheço um pouco mais, né? Mas enfim, de vocês também podem aqui revelar. Enfim, se vocês me permitirem, vou começar com o Gustavo, que já está mais próximo aqui. E aí, Gustavo, como empreender no setor imobiliário? Vamos lá, primeiramente, boa tarde. Dar uma boa tarde a todos. Boa tarde aos pessoal debatendo um pouquinho sobre esse tema que é de extrema importância. Num dia eu acho que muito importante para Santa Maria e para o Brasil todo, né? Porque, aliás, todo mundo está envolvido nessas eleições. Claro. E para mim, tem uma palavra que tu usou, eu acho que é a que nós mais vamos trabalhar no ano que vem, que é a palavra inovação, que de 100% de empreender, para mim está ligado a inovar, né? Trazer algo diferente, se reinventar, e vem aliado a isso. Toda a minha vida, tudo que eu consegui conquistar até hoje, tudo que eu consegui me desenvolver até hoje, vem em cima de tentar fazer um pouco diferente, né?
Então hoje, dentro da minha proposta de trabalho, dentro de algumas coisas que eu tento propor para as nossas equipes, para pessoas com quem eu me comunico, é trazer aliado ao nosso tema de empreendedorismo e inovação, né? E eu acho que empreender tem muito disso, de criar novas situações, diferentemente do somente executar, e trazer essas novidades aí junto. Muito bem. Fernanda, seja bem-vinda. Quero, antes de passar a palavra à Fernanda, deixar claro que nós estamos em quase todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Vocês podem nos acompanhar lá, esse nosso debate sobre empreendedorismo. Mas como, pelo que eu entendi, a Aurora é uma empresa que vende máquinas, é isso? E como empreender? A gente sabe, né, que o setor lá da ponta, o comércio, o terciário onde tu te inclui, ele é o setor, não me entenda mal, mas vamos dizer assim, uma característica desse setor, né, é que ele é diferente lá da indústria. Né? A indústria tem que fazer todo um planejamento. Imagina uma indústria química, né? O quanto antes tem que fazer de planejamento, né, Gustavo? Para conseguir, de maneira nenhuma, eu estou dizendo que o setor terciário não precisa de tanto esse capital, tanto humano como físico, enfim. Mas como empreender no teu setor, né? Como isso que o Gustavo acabou de dizer, a questão que ele traz muita inovação no setor imobiliário, como vocês fazem lá? Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde Santa Maria que nos escuta nessa tarde. Na verdade, para mim, o empreendedorismo, a gente não empreende em ações. Acho que é uma cultura que a gente tem que ir trabalhando aos poucos dentro da gente, né? Porque o empreendedorismo não é necessariamente grandes ações. Acho que é uma cultura que a gente trabalha, nós como indivíduos, de ter atitudes empreendedoras ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa rotina, seja em casa, seja no trabalho. E sempre antes de empreender, eu acredito que a gente tem que entender o porquê que a gente está empreendendo, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou buscando um novo projeto? Por que eu estou buscando uma nova alternativa para alguma coisa que já existe, ou para algum problema, ou para alguma inovação que eu quero, né? Então, primeira coisa, eu tenho que, enquanto empreendedora, seja no ramo do comércio, da indústria, no ramo que eu estiver, o que faz sentido para mim, né? Como pessoa, como indivíduo, me conhecer, entender as necessidades do meu negócio, para a partir daquilo buscar, né, um empreendimento. Um comércio, ele é difícil realmente. Lá na nossa empresa, a gente não é só comércio, a gente é serviço também, a gente é até mais serviço do que comércio, porque a gente revende máquinas, mas a gente conserta também. E no serviço, o empreendimento também, às vezes ele é um pouco mais difícil e trabalhoso, porque tu lida com a parte técnica também, né? Tu tem que consertar, tu tem todo um procedimento técnico para fazer. Mas eu acredito que o segredo seja tu buscar alternativas que façam sentido para ti e que venham a trazer uma melhoria real para a sociedade, uma melhoria não só visando o lucro, mas o que vai contribuir. E no nosso ramo, em meio à pandemia, o que a gente buscou de fazer diferente, uma atitude que eu poderia trazer como empreendedora lá na Aurora, foi a questão de oferecer entrega para os clientes gratuita, né? A gente vivia num momento em que a gente pedia para o pessoal não sair de casa, fique em casa. Então, como é que a gente vai buscar esse cliente que não pode sair? Como é que eu vou fazer para entregar uma máquina se ele não pode sair de casa para buscar? Vamos até o cliente, vamos até a casa do cliente, vamos buscar em atitudes empreendedoras mudar aos poucos o nosso negócio, porque não necessariamente o empreendedorismo ele tem que ser grandioso, né? Ele pode ser passo a passo, pouco a pouco, fazendo sentido para quem está realizando aquela ação. Você está dizendo que a gestão pode ser empreendedora. A gestão pode ser empreendedora, a gente pode ser empreendedor nas nossas atitudes do dia a dia, posso ser empreendedora na minha relação familiar, posso ser empreendedora na minha relação com os amigos. Empreendedorismo para mim é isso, né? Tu buscar se melhorar, tu buscar se inovar, sempre ser um pouquinho melhor a cada dia, mas não visando lucro, visando crescimento profissional, mas visando principalmente crescimento pessoal, né? Como ser humano, como indivíduo, porque a gente já não está mais naquela era de buscar só ganhar e ter, né? A gente tem que começar a ver mais o ser. O que eu posso ser de melhor? O que eu posso fazer de melhor para que eu me torne uma pessoa melhor? E é essa cultura empreendedora que eu tento passar dentro da empresa, para quem trabalha junto comigo, para os meus clientes. É essa cultura do empreender para ser e não empreender para ter, né? Tá, muito bem. Marcos, seja bem-vindo. Você que é da área educacional, em ano de pandemia, o setor educacional foi uma ebulição, né? Vamos dizer assim, né?
né? Sem dúvida. A verdade é, muito. Com a questão da educação remota, mecanismos Zoom, Google não sei do que, Meet e tal, e etc. E os professores duelando com aquela tela, vídeo, etc. Enfim, eu escrevi um tempo atrás, bom, eu faço parte aqui da TV Santa Maria e também por muito tempo também escrevo para o Diário aqui, nosso co-irmão. Eu escrevi um texto sobre a questão que teria um setor, mas eu destaquei 2 setores que iam ter uma grande revolução com a questão da pandemia. Um deles é a educação e o outro a questão da mobilidade urbana. Tá? Na educação, eu disse ali e até escrevi e depois pensei, vou tirar o pé. Porque na verdade muitos vão dizer que eu estou sendo muito radical. Mas eu disse o seguinte, que será que é necessário, a partir do que a gente viu e aquilo que a gente fez na educação, nos próximos anos, tu ter grandes estruturas prediais para a educação? E aí, te passo esse questionamento porque isso está sendo discutido em grandes universidades. Aqui, nossa, vamos pensar na Universidade Federal, que é uma questão federal, pública, e, enfim. Nós temos um campo de não sei quantos hectares. E aí? Será que isso é necessário? Eu estou fazendo aqui uma questão não vou dizer advogado do diabo, não vou fazer o educador do diabo, né? Mas enfim, e eu também estou no mundo acadêmico porque eu sou professor também. Mas enfim, nós descobrimos através dessas câmeras que a gente pode desenvolver e transformar empreendedores, enfim, ensinar as pessoas através das câmeras, por telefone, por WhatsApp. E aí, Marcos? Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui compartilhando essas, de certa forma, experiências também. Nós somos de áreas diferentes, mas quando se fala em empreendedorismo e inovação, eu acredito que os desafios são os mesmos. Há uma complexidade que é inerente à área. Mas essa questão da educação, realmente, acredito que foi a mais atingida, porque por mais que se falava do ensino EAD, que tinha essa perspectiva já a caminho, é bem verdade que a educação por si só, mesmo quando era presencial, enfim, EAD, se tinha como uma grande pauta nacional. Ou seja, o ensino brasileiro, ou seja, como se aprende, como se ensina, considerando as novas gerações, né? E mesmo nós aqui, que não somos tão distantes de um tempo, dentro de um tempo em que a forma de aprender e de ensinar era diferente, e nós hoje, mesmo não sendo mais em idade escolar, vamos dizer assim, básica, nós também nos havemos com esse desafio universitário de se aperfeiçoar. Mas esse questionamento que já existia, fez simplesmente que em 1 mês ou 2 meses se destacasse o seguinte, e agora? Agora ninguém pode ter mais presencialidade. Vamos direto para o ensino remoto. E aí entrou em discussões pedagógicas, né? Qual é o melhor método? Como é que eu faço? E eu acredito que já que a gente fala em empreendedorismo, né? Eu acho que muitas instituições, o ensino de modo geral, se adaptaram. E aqui eu estou falando que levaram meio ano, 1 ano, mas se pensar em termos de negócio e de área, setor de economia, se adaptar em 6 meses ou 1 ano é um tempo muito rápido, alunos, professores e tal. Mas a questão é ver se isso está sendo efetivo. E efetividade, eu acho que já que a gente fala de empreendedorismo, efetividade tem muito a ver com que resultado a gente está tendo com isso. E sempre que se pensa em aumentar os resultados, eu imagino em qualquer área, né, imobiliária, área de serviços, independente do setor, a gente quer inovar e empreender para ter melhores resultados, em última análise. E melhores resultados é uma categoria bastante ampla, né? Eu preciso ter um resultado bom para o meu cliente, para o meu usuário, nós no caso da educação e na saúde, e eu preciso também ter melhor resultado para a comunidade que eu estou inserido, para a sociedade que eu vivo, como um sistema que se retroalimenta. Fora isso, pensar de maneira fragmentada e individual, eu tendo a ter, por mais, aliás, não é nem inovador, vamos dizer assim, é o que há de mais retrógrado, uma ideia assim. E aí se pensa muito na questão econômica,
Para que eu possa empreender e inovar, é preciso ter recursos. Nós vivemos numa sociedade em que a economia, eu costumo dizer que é quase como a filosofia da Idade Média. Ela é uma base que sustenta todo tipo de negócio e empreendimento. Economia. E aí, trazendo para a tua questão, poxa, as instituições de uma hora para outra, elas têm que investir em inovação, tecnologia, ver o que está dando certo no processo de ensino, de aprendizagem, e o que eu faço com essas estruturas gigantescas para que elas não se transformem num elefante branco. O custo de manutenção, né? O próprio custo operacional, o imobilizado enquanto capital, o que isso representa? O que eu faço com isso? Eu acho que essa é uma resposta que não se tem, mas por não se ter é que convoca aos empreendedores e a quem quer inovar. Nós temos que ser capazes de criar alternativa com isso, porque isso é, em última instância, capital, para ser transformado em algo que agregue, seja a educação, seja a outros setores. E aí me permita dizer que o que a FISMA fez, nesse sentido, foi tentar dar conta disso. Nós sabíamos, logo o que aconteceu, nós somos uma instituição relativamente pequena, né? Se nós compararmos uma relação com uma federal, por exemplo, né? Enfim, nós temos 3 unidades. Evidentemente, uma delas precisava ser reestruturada urgentemente. Nós buscamos o quê? Fizemos aquilo que era uma tendência, né? É você sair, nós somos na área da educação, ensino superior e ensino técnico. O que você quer? Nós criamos uma unidade de saúde em serviços privados, alinhados com os recursos humanos que nós formamos nos nossos cursos. Então, o CISEPS, que é um Centro Integrado de Serviços em Saúde, ele utiliza hoje o espaço, já está, em 3 meses nós transformamos 50% do espaço que era usado para o ensino, foi transformado em um espaço de serviços de referência na área da saúde, especificamente a área do autismo, saúde mental e um centro ambulatorial de enfermagem. Se tu me permite, claro, sendo bem objetivo, tu trocou uma sala de aula por um serviço de saúde. Exato. É isso. É isso. E baseado numa questão importante, que a gente fala em inovação. Nós acreditamos que isso foi uma ideia inovadora, primeiro que ela surgiu uma necessidade. Algo precisava ser feito, por uma questão econômica também. Só que aí se analisou a demanda, ou seja, não se tinha um centro de referência de autismo na região. E não um centro de autismo só de referência no atendimento, mas de pesquisa e inovação. Como eu crio um método, uma sistemática para um atendimento num setor ou numa área que não tem referência no Estado. Então era necessário conciliar todos esses aspectos e implementar com agilidade e, evidentemente, pensando sempre naquilo que para nós é um ponto importante. Empreender e inovar tem que partir do princípio de que a efetividade é o fim último. Se uma família procura, se um usuário precisa, nós que estamos na área da saúde, e sei que o produto de qualquer empresa ou qualquer setor é assim, o que eu for inovar precisa dar confiança e credibilidade na efetividade que eu estou entregando. Nós, no caso saúde, e mais do que nunca, nós temos esse centro, os serviços, a pesquisa, o desenvolvimento do conhecimento, feito pela mesma equipe de profissional, por entender exatamente que, primeiro, que isso não existe. Não tem, ou melhor, ou tem poucas referências, mas que permitiu a gente fazer esses três movimentos, né? Enquanto que eu preciso ter recursos financeiros para investir em inovação, inclusive na educação, tecnologia, recursos humanos, e preciso também ocupar um espaço físico, que foi muito bem lembrado. Então eu tenho que criar alternativas para não ficar dependendo só de uma que agora não me dá mais sustentabilidade. Muito bem. Gustavo, o Marcos trouxe uma situação, e depois eu vou te contar uma história que eu acho que você não sabe. O quanto é importante o planejamento, né, Marcos? O empreender, às vezes a gente fala assim, é tão fácil empreender. Não é só dar o primeiro passo. Não é simplesmente a atitude de agir, eu tenho uma ideia boa e vamos lá.
vamos fazer, né? O quanto a gente bate na trave, exatamente por não pensar um pouco antes, por não tirar o pé um pouquinho. Bom, eu tenho interesse em empreender, eu quero inovar, eu quero fazer algo diferente, eu acredito na minha ideia e na ânsia de fazer dar certo, não para planejar e não para fazer de forma organizada. Eu acho, em meados de 2003, 2004, 2005, todas as escolas do município aqui receberam os computadores com a base de Linux. E a FISMA, na época, partiu para dar aula nas escolas para os professores. Inclusive eu estava lá pela FISMA na época, trabalhava com informática, trabalhava em algumas escolas, e nós chegamos aonde nós tínhamos uma estrutura física teoricamente preparada. Então a gente estavam tentando inovar, trazer tecnologia para dentro das escolas, né? Mas simplesmente não existia um professor que entendia o mínimo possível, não tinha o mínimo possível de capacidade de treinar um aluno para simplesmente sentar na frente do computador e usar aquela plataforma. Porque enquanto todos nós tínhamos um outro sistema operacional e as escolas simplesmente não, na ânsia de fazer, vamos disponibilizar os computadores, por que não antes treiná-los? Por que não antes levá-los na escola? Então, quanto dinheiro não foi fora nisso? Quanta máquina ficou parada lá? Não tinha quem desse suporte? Não tinha. Então era uma ânsia de empreender, uma ânsia de inovar, uma ânsia de fazer algo bom, mas às vezes sem o planejamento, e aí a efetividade não se torna... Exatamente. Hoje eu acho que a gente, nem sei se a gente ainda tem computadores com Linux nas escolas, acredito que os laboratórios... Esse foi uma boa ideia da baixa efetividade. Né? Você tem um investimento público, já que a gente está falando aqui no dia das eleições, né? Que eu acho que empreender e inovar são essas questões, são palavras que são facilmente desenvolvidas, mas é muito fácil ter uma retórica, né? Que cria narrativas que não contemplam essa efetividade. Porque, imagina, isso é recurso público vendo de quem trabalha, de quem está no dia a dia e que paga uma taxa tributária relativamente alta, se considerarmos no Brasil. E você tem um desperdício desse. Se nós do setor privado estamos sempre ativos a isso, e a gente pelo menos se preocupa, mais do que nunca, é bom fazer esse alerta num dia tão especial como esse, de que inovação e empreendedorismo é fundamental na gestão pública, aproveitando esse exemplo que tu está trazendo. E eu acho que até o grande desafio do próprio político, né? Porque querendo ou não, nós construímos empresa de 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? E quem entra às vezes e assume uma direção de uma prefeitura, assume algum cargo importante, às vezes na ânsia de fazer com uma determinada agilidade, pensando naquele momento político, naquele mandato, né? Acaba até se precipitando por vezes e tomando atitudes que, eu não digo que prejudiquem, mas que não tenham efetividade, não tenham o resultado de repente que ele próprio até esperava e até queria que tivesse, né? Sim. E só entrando nessa questão também, é a questão da sucessão, né? Quem é que vai assumir daqui para frente um empreendimento, uma ideia de alguém? Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente planeja, e eu trago isso no meu caso, né? Porque a gente está na segunda geração já lá na empresa. Às vezes empreender algo que não foi criado por ti é muito mais difícil do que tu empreender na tua própria ideia, né? E aí na gestão pública tem isso. E é isso aí, essa sessão, como é que tem trocas, né? Como é que eu vou dar continuidade a um trabalho que vem sendo? Como é que eu vou entender aquele negócio se eu estou chegando agora? Então, eu acho que a sucessão ela deve ser sempre muito bem trabalhada, tanto na gestão pública como nos empreendimentos, como na área da educação. Eu até troco um professor, troco uma gestão. Como é que a gestão que vai assumir vai pegar aquele empreendimento? Será que ela vai se dar o trabalho de ver para quem que ela vai trabalhar? Qual que é o produto final? O que a comunidade necessita naquele momento, né? Seja em qualquer ramo, porque a gente não pode esquecer que tanto a gestão pública, educacional ou nós como empresas, a gente presta um serviço para uma comunidade, né? A gente tem o nosso público final sempre vai ser a comunidade, seja cliente, seja aluno, seja a população em geral. Então a gente tem que entender primeiramente como empreendedor as necessidades da comunidade que eu estou inserida. O que o meu cliente enquanto comunidade quer, o que os alunos precisam, que a população em geral na questão pública está precisando. Então, essa questão da sucessão ela tem que ser mais discutida desde da formação do empreendedor, de toda a comunidade, porque muitas vezes a gente pensa, a gente planeja algum negócio e esquece que daqui a um pouquinho eu não estou mais à frente daquele negócio. E quem é que vai assumir? Como é que ele vai levar? Entende, né? Então, é uma questão também que a gente tem que começar a debater quando fala de
do empreendedorismo, né? A sucessão do empreendimento. Fernando, tu estava falando, eu estava lembrando da questão que por muitos anos eu lecionei a disciplina de desenvolvimento econômico, então é uma área que eu tenho fascínio. E tem um autor na economia, e depois eu já quero fazer um questionamento para o Gustavo na questão do setor imobiliário, mas antes só, que ele deixa bem claro que empreendedorismo, tá, só ocorre no mundo privado, no meio, vamos dizer assim, no centro dinâmico da economia, que são os empresários. Ali que acontecem as coisas. Por quê? O Gustavo lá na imobiliária dele, todas as inovações que ele fez, tudo lá na empresa, lá na instituição, vocês têm os riscos, né? E aí para te amenizar os riscos, tu tem que empreender. Então, na verdade, a dinâmica do motor do empreendedorismo ocorre no mundo privado, no meio empreendedor, o meio de vocês. Aí a gente consegue entender as diferenças da América do Norte com a América do Sul. O americano do Norte, ele faz isso. Fez desde 1873, vamos dizer assim, pegando uma data. E vocês fazem diariamente isso. O gestor público, ele tem como, vamos dizer assim, que está até na moda dizer, é bom ele não atrapalhar esse empreendedorismo, né? Ele tem que criar leis normativas, zelar, desburocratizar, flexibilizar, zelar por um melhor bem-estar, uma cidade. Eu não sei se vocês conhecem o caso da cidade, até no debate anterior eu trouxe aqui, o estado de Michigan, nos Estados Unidos, que fez essa revolução. Em 1870, esse estado era extremamente de subsistência, pobre. Eles se juntaram, a população, os empreendedores, e criaram ali vários empreendimentos, vários outros grandes empresários que existem até hoje, grandes empresas multinacionais nasceram lá, e a cidade em 1910 já estava extremamente industrializada. E Gustavo, então, como é que eu sei que o setor imobiliário ele parece ser muito fácil, mas ele não é, né? E empreender nele, e tu falou uma palavra no início, que tu acha que empreender no teu setor é trazer inovação. E isso eu já te faço essa pergunta também, Fernando. A questão que a gente sabe, a gente vive hoje num processo tecnológico, então nós precisamos de máquinas modernas. Né? Então, como fazer isso? Mas eu acho que o setor imobiliário tem. Acho que todo mundo acha que é muito fácil. Nós temos um desafio. Mas é um desafio. É desafio todo dia, né? Nós temos um desafio direto, porque hoje 90% dos nossos profissionais eles também têm que ter esse espírito empreendedor, ou no mínimo comprar esse nosso empreendedorismo. Porque, por exemplo, os corretores são autônomos, né? Eles não têm um salário diretamente. Então, assim como nós empresários estamos diretamente no dia a dia, arriscando ali o nosso suor em detrimento do exercício de uma profissão, a mesma coisa acontece diretamente com o meu profissional lá. Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem. É realmente conseguir construir na mente de cada um desses profissionais que estão entrando lá, que às vezes vem de algum segmento onde tu tem uma base mais sólida, seja um salário, tem alguma situação, e ele tentar entender que aquilo pode ser positivo. Eu tenho um amigo que trabalha numa instituição financeira, e eu lembro que em 2007, 2008, logo que comecei em uma atividade, eu peguei o contra-cheque dele e olhei assim de, nossa, fulano tá bem, tá um espetáculo, né? Para determinada referência que eu tinha, aquilo ali era ótimo. Hoje eu brinco com ele, Rafael, e aí, como é que estão as situações, né? Então, ao mesmo tempo, às vezes, que aquela estabilidade ela nos traz um determinado conforto, por outro lado, ela pode nos engessar, ela pode nos segurar. Então, esse cuidado, eu acredito que todo mundo deva ter, seja da situação que a gente tiver, se for com trabalho assalariado ou não, a gente tentar não deixar cair num determinado comodismo, né? Não se confortar apenas com aquilo. Ou às vezes a gente também pode estar pensando errado, daqui a pouco estou pregando um monte de coisa aqui e de repente a pessoa não quer nada disso. Aquela estabilidade para ela é suficiente, para ela se organizar,
Mas para quem quer empreender, eu acho que tem que estar sempre pensando um passo à frente. Mas e qual é a inovação do setor imobiliário? E aí vamos lá. Voltando, o que para o nosso mercado se torna fácil? Tudo demora um pouco mais para chegar no mercado de interior. E, diante de outros cenários, a gente está no interior. Então a gente conseguiu entender de forma muito simples que para dar um passo à frente da concorrência ou para dar um passo à frente aos demais, não precisa fazer muito mais do que em mercados onde isso já está dando certo. Porque, por vezes, as coisas demoram um pouco para chegar até a gente, né? E hoje, como tem o próprio acesso que a gente falou de internet, para tu fazer um curso, para tu estudar, para tu buscar conhecimento, é tão fácil sair daqui sem sair. É tão fácil ir onde está funcionando, sem ir onde está funcionando. Então, se está fácil, por que não fazer? Por que não trazer o que dá certo em mercados? E estava dando um exemplo e a gente estava conversando há um tempo atrás. A gente tem, por exemplo, no mercado hoje de Dubai, o mercado de Miami, são mercados que estão economicamente extremamente aquecidos no de mercado imobiliário. Mas aqui também, né, Custa? Exatamente. E aí, o que está se fazendo lá? O porquê que lá está aquecido? O que a gente pode aproveitar do que esses mercados trazem para trazer e para transformar para dentro do nosso mercado? E aí vem o desafio. Aí a gente estava conversando um pouquinho, o Marcos estava falando antes. A gente tem uma cidade onde a gente tem uma determinada resistência de uma estação nova, né? Aí tu tem que romper. A gente tem que convencer e aí se torna extremamente árduo. Mas quando dá certo, se torna tão mais gostoso. Como é uma cidade que ela te acolhe, é uma cidade que todo mundo fala com todo mundo. Então isso também passa a ser pertinente, porque no momento que algo novo dá certo, isso passa a virar uma consequência. Então o que a gente tem feito é isso, é através da tecnologia ir buscar fora daqui o que tem funcionado, o que tem dado certo e adaptar isso para dentro da nossa realidade, para dentro do nosso mercado. É um pouco do que a Soma tem feito aí, ao longo dos últimos 3 anos principalmente, e aí a gente conseguiu dar passos mais largos, né? De forma estruturada. Muito bem. Fernanda. Então, no meu ramo, né, que é comércio e serviço de máquinas e motores, é um ramo competitivo, mas hoje nós somos a empresa mais tradicional de Santa Maria, né? Nós estamos há 35 anos já no mercado. E é difícil, né? Tu tem uma tradição, como que eu vou inovar, como é que eu vou me reinventar cada dia? E o principal que eu acredito, e eu já estou à frente da empresa, já fazem 8 anos, primeiro tem que ter muito bem fixo qual é a tua missão. Como é que eu quero que a Aurora seja vista no mercado? Qual é a minha missão? E definido isso, que no nosso caso é qualidade, a gente sempre foca em qualidade. Independente de como o concorrente está fazendo, se ele está focando em preço, se ele está focando em outras coisas, a gente tem muito bem estruturado como é que a gente quer ser visto, né? Porque se tu não tem forte dentro de ti a imagem que tu quer passar para o teu consumidor, os processos vão ficando fracos também, né? Tu tem que te fortalecer. Se o meu objetivo é qualidade, eu quero me diferenciar pela qualidade, é nisso que eu tenho que buscar. Então, desde o atendimento até o produto final sair lá entregue para o consumidor, eu tenho que colocar aquilo que é a minha missão, né? Eu não posso deixar, em algum momento do meu processo, isso se desvirtuar. Porque senão eu vou abrindo lacunas e dali um pouquinho eu me igualo à concorrência também. Então a gente buscou o nosso diferencial, que é a qualidade, que é a tradição, que é essa confiança, né? Deixa eu te questionar do ponto de vista positivo, Fernanda. Então quer dizer que eu entendi o que tu falou, na questão quando tu trata de prestação de serviço, às vezes a gente pensa que não existe o empreendedorismo, mas ele existe. Vocês adaptaram um processo para gerar qualidade para o consumidor final, é isso? Na verdade, a gente informatizou todos os processos, né? Sim. Porque eu digo... Usou a tecnologia para facilitar. Com certeza. Primeiro a gente tem que passar, desde o primeiro atendimento, o cliente tem que se sentir seguro, né? Então, é tudo informatizado, todas as ordens de serviços são no computador, a gente tem histórico. Então, isso é novo para Santa Maria. Quando eu assumi 8 anos, as coisas ainda a empresa era bem familiar, era tudo muito mais manual. Então a gente procurou fazer essa informatização, informatizar processos para te ter um histórico, para te passar aquela confiança para o teu cliente. Não, deixei minha máquina na Aurora, lá tem todo o registro do que aconteceu com a máquina. Se eu voltar para casa, tiver que voltar daqui a 1 ano, eu vou saber o que foi feito, porque é tudo informatizado, tem todo um registro. Então a gente buscou na tecnologia,
num sistema que... Como se fosse um atendimento médio, né? Médico. No médico, ele faz lá, Isso. histórico. fica o histórico. Aí voltou lá, a máquina tem o histórico. Opa, ela estragou o parafuso XYZ lá. Aí, E sabe. a gente tenta se diferenciar como se nós fosse uma concessionária mesmo, Legal, né? muito legal. A gente busca, tem as concessionárias de carro, a gente diz que a gente é uma concessionária de máquina. O cliente quer uma qualidade, ele quer uma segurança, ele vai na hora. A gente tenta se tornar referência nisso. E daí, por mais que às vezes a gente veja que a concorrência possa ir para outro lado, não vale a pena a gente mudar o nosso foco, mudar a nossa essência, porque é isso que está nos trazendo até aqui, né? Então, dentro do nosso fim, a gente tenta se modernizar e sempre passar isso para o cliente. E hoje, a gente é referência em Santa Maria e região, porque a gente cresceu muito, né? A nossa oficina, ela é muito grande. Então, muitas vezes a gente é referência para oficinas que estão começando, para outras cidades. Sim. E como a gente é autorizada de diversas multinacionais e marcas que têm nós como autorizadas... Tu consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso, a gente busca parceiros muito fortes. E hoje, eu só trabalho e vendo alguma máquina lá dentro da empresa que a gente é uma autorizada. Eu não vendo nada que eu não possa depois dar o respaldo da fábrica. Então, isso foi o que a gente buscou, parcerias fortes. Porque eu acho que também a gente empreender do nada, sem tu buscar parceria, sem tu ter alguém junto contigo, é difícil. Então, tu cria contratos, tu faz parceiros que vão te funcionar nessa inovação. E nessa questão da inovação de máquinas, a gente sempre está buscando também parceiros que tragam qualidade, porque hoje tem uma enxurrada de máquina no mercado. Tem muita coisa chinesa, muita coisa vindo. O que tu imaginar, tu bota no Google ali, máquina porta-grama, vai aparecer o quê? 200, 300 tipos. Como tu vai saber o que é o melhor, né? Então a gente tenta sempre também buscar parceiros que vão me dar o respaldo tecnológico, que vão ter, né, uma engenharia pensada na qualidade, no bom serviço do cliente e não só o preço, né? Porque também tem como nós aqui em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, querer competir também com a internet e com o online, né? Isso é uma realidade para nós do comércio bem complicada. Então, se eu vou querer focar em preço ou em varejo muito em larga escala, eu vou estar caindo no comum, que daí tu vai lá, tu bota no Mercado Livre e tu traz. Então a gente teve que buscar esses parceiros focando realmente na qualidade do produto. Pois é, e Marcos, e aí? Teremos qualidade no ensino remoto ou IAD? Eu fico ouvindo aqui e vendo o seguinte, acho que eu posso concluir com bastante preocupação, e acho que todos vão concordar que o desafio nosso, para quem trabalha com serviços na área da educação e da saúde, nós temos uma responsabilidade muito grande, é fazer com que todos... Esse é o empreendedorismo da educação. Nós vamos ter que formar pessoas para essas empresas de uma forma diferente, porque para torná-los cada vez mais competitivos, partindo do princípio que um dos aspectos que tornam as empresas competitivas é o recurso humano, a qualificação, a competência e habilidade a serviço das empresas, e saúde evidente em todos os sentidos precisamos ter. Mas teremos que mudar muito o programa pedagógico de vários cursos, né, Marcos? Tu concorda comigo? Sem dúvida. Eu estou batendo nisso, desculpa, e eu acho que tu deve concordar comigo, porque aí é isso que está dizendo. Aí bate lá o profissional no Gustavo e na Fernanda, é como se fosse, ele bate e volta, porque aí o Gustavo, mas tu tem que resolver esse problema para mim, a Fernanda, eu quero que tu resolva isso. E aí, né? Mas aí vem uma questão que eu tenho particularmente problematizado muito isso, e nós na FISMA temos discutido muito isso. Eu acredito que nós temos, e aqui eu deixo algo até um tanto quanto polêmico, mas é convocativo a discussão, né? Em outras oportunidades, inclusive. Eu acredito que Santa Maria padece de uma falta de aproximação entre o setor produtivo e a universidade e as instituições de ensino. E quando eu digo essa aproximação, é uma aproximação institucionalizada, construída a partir de um projeto, de um programa de desenvolvimento, com base de uma matriz econômica que se quer para Santa Maria. Então, é muito fragmentada essa, eu diria até, uma pseudo parceria que existe entre o setor produtivo e as universidades. Então, e acho até, voltando apenas um ponto que eu quero destacar, quando a gente pensa no setor público, que ele não empreende
Tá? Nós temos que, na minha opinião, nós precisamos destacar que cabe ao setor público também começar a pensar de maneira mais efetiva, porque não há setor privado que se desenvolva, não há serviços de boa qualidade em saúde ou qualquer tipo de comércio, mas se o setor público não estiver alinhado também. A ineficiência do setor público, tá, gera consequências diretas para o setor privado. Nós dependemos de bons serviços que o Estado nos fornece. E outra, nós somos uma instituição do setor privado, com fins lucrativos. Temos contribuição significativa para a economia. Sem contar mais de, enfim, nós somos hoje praticamente 4 mil empregos indiretos. E são 4 mil pessoas a partir de famílias de estudantes e tal, e são quase 400 empregos diretos. O que isso gera para a economia? Então eu acho que quando a gente pensa em formação e serviços, a gente precisa contemplar, sim, o setor público, na minha opinião, e acho que seria algo inovador e importante para Santa Maria. Já vem sendo feito, mas deve ser feito mais. Para melhorar a eficiência, parcerias público-privadas, aproximar o setor produtivo, o setor público, privado e as instituições de ensino, e caminhar num projeto mais duradouro, permanente, para que tenha como princípio maior essa efetividade que eu falava, o público, o seu usuário, a população, que é dever. E nós, setores privados, se o nosso cliente, o nosso usuário, tiver um bom serviço, todo mundo ganha, Santa Maria se desenvolve, portanto. Muito bem, chegamos, infelizmente, ao fim do nosso programa sobre empreendedorismo. Agradeço muito a fala de cada um de vocês aqui, contribuiu bastante. É claro que a gente deixou vários pontos de interrogação, algumas indagações, que é extremamente factível no dia que nós estamos, porque estamos num pleito eleitoral e queremos o melhor para a nossa cidade, né? Acho que todos nós amamos Santa Maria, então nós queremos uma gestão mais moderna, né, mais eficiente, para não, pelo menos não atrapalhar o processo do empreendedorismo, né? Mas enfim, e temos aqui, eu sempre deixo isso bem claro, o maior respeito pelo gestor público, né? Eu acho que essa questão do Leviatã do Estado, ele nunca vai acabar, senão nós vamos virar feudalismo de novo e aquilo lá já passou e não deu certo, né, Gustavo? Enfim. Então, agradeço muito vocês estarem aqui, trazendo seus cases de sucesso, conversando sobre isso. E até uma próxima oportunidade que poderemos refletir mais sobre esse assunto, sobre empreendedorismo. Janine, então, agora te passo a palavra para te fazer fechado com chave de ouro, Alexandre, sobre essa série de debates tão enriquecedores, né, da cobertura especial das eleições 2020 pela TV Santa Maria. Quinta cobertura de eleição, já tivemos cobertura de eleições presidenciais, né, de governador, de deputados, eleições municipais, e é sempre um prazer receber o povo, a comunidade, os empreendedores, os representantes dos diversos segmentos para debater as demandas locais, nacionais. Então, muito obrigada a vocês que falam e fazem o empreendedorismo. A gente fecha os debates com certeza, trazendo uma colaboração muito importante para quem nos assiste nessa cobertura especial. Alexandre, obrigada mais uma vez igualmente. E agora, 16 horas e 49 minutos, temos ainda cerca de 11 minutos de votação. A gente vai fazer um breve intervalo aqui na cobertura da TV Santa Maria e, na sequência, um time especial de colaboradores vem debater e a gente acompanha em tempo real os dados da apuração das eleições para prefeito e vice-prefeito e para vereadores aqui em Santa Maria. Especial Eleições Municipais 2020, TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada,
desde 1969. Imobiliária Soma, mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café, assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências.